O Bolsonaro, ele foi criticado porque ele não sabia economia, porque ele confessou, né? Ele falou assim, eu não sei economia, né? Max, teu braço tá bem na tela. Aí, obrigado. E aí ele não sabia economia. E ele falou, eu não sei economia. E ele falou, não, mas eu vou chamar o Paulo Guedes. Ah, eu não sei direito, mas eu vou chamar algum jurista. Eu não sei de relações internacionais, de geopolítica, eu vou chamar alguém que entende de geopolítica. Então o Bolsonaro foi chamando pessoas que poderiam ser competentes. E além de colaborar, poderiam fazer a curadoria sobre o assunto. Isso. Que é o que nós não temos. Exatamente. E aí chegou o Lula, e o que ele faz? Quando o Lula chega, ele coloca só os servos da agenda do Foro de São Paulo. E não tem nem... É zero importância. Porque se você percebe que até no Temer você não tinha isso. E o Temer é um revolucionário. Mas no Temer, quem que estava na defesa? Era alguém que dialogava de alguma maneira com os militares. Quem é que estava na economia? Alguém que entendia de economia, mas queria fazer os caminhos do Temer. No Lula, não. É o Haddad. O que o Haddad entende de economia? Mesmo para as coisas ruins. Se você fizer uma análise séria, fria, você fala assim, não, peraí, não faz sentido o Haddad. Pegasse algum economistazinho ali, meia boca, que é revolucionário, é socialista, não importa. Disfarça. Eles não disfarçam. Precisam mais. Chiquini está com a gente já. A gente vai conversar então agora. Ainda não? Não, então eu vou passando as informações, né? Acho que todo mundo acompanhou ontem. Essa decisão saiu ali no fim da tarde. O Alexandre de Moraes simplesmente resolveu destituir as defesas do Felipe Martins e do Marcelo Câmara, né, e encaminhar, que são réus nessa fajutícia aí de golpe de Estado. Ele resolveu encaminhar as funções de defesa desses dois, do Felipe Martins e do Marcelo Câmara, à Defensoria Pública. Alegou um monte de abobrinha, estava lendo hoje vários juristas, Ludmila Lins Grilo, Andréa Marcília, Marcelo Rocha Monteiro, todos eles explicaram muito bem que foi um absurdo completo, um abuso, né, um crime, uma ilegalidade, mais uma, né, cometida pelo Alexandre de Moraes, destituindo as defesas do Felipe Martins e do Marcelo Câmara, não consultando os réus sobre a indicação, ainda que estivesse baseada em alguma lei a destituição, o que não é real, não é fato. Ele também não ofereceu aos réus a oportunidade, então não vou poder contar com os advogados que eu tinha contratado, beleza, vou escolher outros então. Não, já jogou para a Defensoria Pública, não quis nem saber. Então os juristas sérios estão todos dizendo, olha, isso é um absurdo completo, não há a menor possibilidade de ser assim. Quer ver o que disse o Marcelo Rocha Monteiro? O senhor Moraes destituiu o advogado de Felipe Martins pelo motivo exatamente oposto ao que ele diz, né, o Alexandre de Moraes. O profissional tem agido de forma incansável e combativa contra as inacreditáveis ilegalidades cometidas contra seu cliente. E a ilegalidade não para aí. Moraes não deu ao réu Felipe Martins o direito, previsto em lei, de escolher um novo advogado, simplesmente nomeou a Defensoria Pública para prosseguir na defesa. A lei ainda vale alguma coisa neste país? Ludmila Lins Grilo disse o seguinte: o Código de Processo Penal é muito claro quanto às hipóteses em que o juiz pode escolher o advogado do réu. As hipóteses são excepcionalíssimas e, para surpresa de ninguém, não se aplicam ao caso em questão. Portanto, mais um ato abusivo, autoritário de Alexandre de Moraes, que pode configurar em tese os crimes de abuso de autoridade e prevaricação. Advogado, mestre em Direito Internacional, pela USP, tá? Não é, só para deixar claro que é pela USP. Luiz Augusto Módulo, ele afirmou: é simplesmente fora da escala o juiz da ação afastar os advogados escolhidos pelo réu e mandar o caso à defensoria. Se o réu tem confiança no defensor público que lhe atribuírem, perfeito. Mas se ele escolheu um advogado, este advogado, com sigilo e confiança, deve lhe representar. Mas, claro, é apenas mais uma pequena ilegalidade sob os céus do Brasil. E o André Marcília foi na mesma linha, porque também ele é muito sério.
classificou a decisão do Moraes como ilegal. A destituição de advogado no curso de um processo só é possível em caso de abandono, conforme o artigo 265, como falou o Rafael Ribeiro ontem à noite, no Boletim da Noite, do Código de Processo Penal. No caso, não houve abandono nem perda de prazo de alegações finais, mas, segundo consta, pedido de dilação motivado por fatos novos e produção de prova pendente. E ainda que houvesse perda de prazo, isso não caracteriza abandono processual, já que houve atuação efetiva e justificada dos defensores. É aquela história, né? O Marcília falou mais ou menos o que o Max também comentou ontem sobre essa maluquice, esse novo procedimento absurdo do Alexandre de Moraes, que ele está escolhendo unilateralmente a defensoria e, dessa forma, ele está violando o direito processual. Deixa eu marcar aqui que eu acabei esbarrando na fala do Marcília e correu. Só um instantinho, por favor. Aqui. Marcília. Ele está ferindo o princípio da ampla defesa. Agora, além de ser vítima, acusador e juiz, diz o André Marcília, o ministro parece querer escolher também quem será seu adversário processual. Chiquinho está conectado? Então vamos lá, agora entender, né, se é que é possível, Jeffrey Chiquini, entender mais essa ilegalidade praticada pelo Alexandre de Moraes. Ontem a gente queria muito ter falado com você, mas você estava num júri, não pôde conversar com a gente, e então eu passo a palavra para você, para que tente, na medida do possível, explicar ou né, discorrer aí sobre tudo isso. Obrigado mais uma vez pela participação, Chiquini. Como você tá, Lacombe? Saudade de você, cara. Faz tempo que vocês não me convidam para vir aqui, vocês não gostam mais de mim? A sua temporada aqui foi curta demais, né? Você tinha que ter ficado mais tempo aqui. Saudade de vocês, cara. Pô, tempinho bom, né? Ficamos perto aí, uns 3 meses, tempinho bom. Gente, olha só. Informação exclusiva para Timeline. Exclusivo. Alan Max. O Alan tá aí? Ô, Alan. Tá, todo mundo aqui. Tô aqui. Alan Max e Jamile Davis. Hoje temos uma mulher no estúdio, então a gente tá se controlando aqui no palavreado. Tá certo. Gente, olha só. Informação exclusiva, quentíssima agora, aqui na Timeline, tá? Acabo de receber a notícia que a OAB Federal saiu em defesa dos advogados destituídos por Alexandre de Moraes. Eu ia perguntar exatamente isso. Nesse exato momento, tá? Eu nunca falei publicamente sobre a OAB, estou falando aqui que, se for verdade essa informação que eu recebo agora, tá? Terei que publicamente prestar meu agradecimento à postura da OAB Nacional. Nesse exato momento, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil está no STF pedindo para que o ministro Alexandre de Moraes reconsidere sua decisão, porque isso é um ataque à advocacia brasileira. Chiquini, olha, é impressionante isso, porque eu raramente faço print de comentários da audiência para uma entrevista, mas eu falei assim, não, eu quero que o nosso público participe mais, né? Eu fiz um print do Ed, E-D-Y. Ed, a tua pergunta aqui já acabou de ser respondida. Ele falou assim, Alan, pergunta aí no ar, cadê a OAB que não vai falar nada? Tá aí a resposta. O presidente nacional da OAB está nesse momento na Suprema Corte em defesa da classe dos advogados. Tá? Então eu vou ter que publicamente deixar aqui o meu respeito por essa postura em defesa da advocacia. Porque o que aconteceu não foi contra o Jeffrey Chiquini, foi contra a classe dos advogados. É a primeira vez, desde a Constituição de 1988, que advogados são destituídos do processo. Isso é muito grave. E o fundamento da decisão que nos destituiu do processo é uma jurisprudência, um julgado de 1956, 30 anos antes da Constituição Cidadã de 88. Então é muito grave. E por que é muito grave? Porque, veja, o advogado é o único ator no sistema de justiça que não é agente público.
Então, você destituir o advogado constituído e nomear a Defensoria Pública significa que o Estado vai acusar, vai defender e vai julgar. E isso tem acontecido em processos na Venezuela, em que o réu é acusado de traidor da pátria, de golpista, de atentar contra a democracia e as instituições. Na Venezuela, acusados de crime de golpe de Estado não podem se defender por advogados constituídos, só pela Defensoria Pública, que é o Estado. Eu não estou dizendo que o defensor público não defenderá corretamente alguém, mas fato é que, tacitamente, informalmente, ele é um agente público e está sob influência do poder público com medo de perder o emprego. Isso é uma realidade, né? Então, você ter um advogado constituído que não é parte do Estado é uma blindagem de que esse advogado ele irá defender os seus interesses e não do Estado. Então, o que aconteceu aqui foi muito ilegal, foi muito errado, foi inconstitucional e mais do que tudo isso. Eu vim aqui na timeline, que primeiro que eu estava morrendo de saudade de estar aqui com vocês, a maior audiência do país hoje, revista Timeline, muito me orgulho, vocês merecem isso, pelo trabalho sério que vocês desempenham. A imprensa tradicional, que tem recebido PIX do governo, está mentindo sobre esse caso. Hoje propagaram fake news, dizendo que eu perdi prazo da defesa do Felipe Martins. É mentira, é mentira. Eu já subi um vídeo no meu YouTube e nas minhas redes sociais de 20 minutos explicando o que aconteceu. Gente, eu não perdi prazo da defesa do Felipe Martins, é mentira isso. O que acontece é o seguinte: concluída a instrução processual, coitiva das testemunhas e interrogatório dos acusados, abre prazo para as alegações finais. Primeiro a PGR apresenta suas alegações finais em 15 dias, depois a defesa em 15 dias. Só que é pacífico, desde que o processo penal brasileiro existe, na jurisprudência, na doutrina e na lei, que nas alegações finais as partes não podem trazer novos documentos. As alegações finais é um resumo do que foi produzido durante o processo, daquilo que você entende pertinente à sua tese. E não se pode trazer novos elementos nas alegações finais. A PGR, a tentar juntar os cacos que sobraram da acusação, porque a nossa defesa foi efetiva, foi eficaz, nós desmontamos o castelo de areia, nós provamos que Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez, foi acusado por uma minuta que não existe e está sendo julgado por uma reunião que não participou. Essa é a realidade. Nós desmontamos a farsa da trama golpista. A PGR vem nas alegações finais e traz novos documentos. Documentos sem origem, apócrifos, documentos sem cadeia de custódia, documentos sem perícia, documentos que sequer temos como saber a validade desses documentos. E não são documentos que trarão qualquer prejuízo à defesa porque não provam culpa, mas são documentos que violam a legislação. Não se pode trazer em alegações finais novos documentos. E isso é básico. É um erro juvenil. O que eu faço, então? O que nós, defesa, fazemos, eu e o doutor Ricardo? A gente vem, quando chega o prazo das nossas alegações finais, a gente se depara com isso, o que a gente faz? A gente faz uma petição de 22 páginas, modéstia à parte, um artigo científico, a rebater essa ilegalidade. A gente vem em caráter de urgência, dentro do prazo, e a gente diz assim: ministro relator, requeiro, com máximo respeito, a suspensão do meu prazo para alegações finais, porque a acusação trouxe novos elementos. E esses elementos têm que ser retirados do processo. Então, a gente pede o desentranhamento desses documentos. O que é desentranhamento? Que sejam excluídos. Só que até que essa nossa petição seja julgada, uma petição de 22 páginas, para combater essa ilegalidade da acusação que trouxe novos elementos, até que essa petição seja analisada, que suspenda o nosso prazo de alegações finais. Claro, como que eu vou fazer uma alegações finais com mais essa ilegalidade? Sabe o que o ministro faz? No último dia do meu prazo, ainda não havia terminado o meu prazo para alegações finais, ele nada fala sobre a nossa petição, o ministro relator nada fala sobre a nossa petição, tá? Que é importantíssima, fundamentada, ele nada fala e destitui a gente da defesa. É absurdo? Pera lá.
se negasse a minha petição e dissesse assim, tá, não, nada disso que você falou tem validade, apresente alegações finais, a gente apresentaria. Nós não vamos descumprir ordem judicial, mas nós temos o direito, se ainda estamos em um Estado de Direito, de combater arbitrariedades e ilegalidades. O juiz, ele é o árbitro, ele não é jogador. Ele tem que solucionar conflitos entre as partes, e foi isso que eu levei. Ao invés de solucionar um conflito, ele me puniu por ter questionado uma ilegalidade. Veja que absurdo. Eu questiono uma ilegalidade e sou punido, sendo destituído do processo. Quer dizer, o Felipe Martins foi punido. Ele é o acusado. Então, isso é aberrante. Isso é muito arbitrário. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu pós-Constituição de 1988. E é exatamente o mesmo modus operandi que se vê na Venezuela, de você destituir defesas eficazes. Alan Max Lacombe.